A insegurança no Brasil é um dos maiores desafios enfrentados pela população, marcada pela violência urbana que se espalha por todo o país. Em cidades grandes e pequenas, o medo de ser vítima de crimes é uma constante na vida de milhões de brasileiros. A sensação de fragilidade somada à falta de confiança nas instituições de segurança pública cria um cenário de pavor e desamparo. Uma realidade que não muda. Eu não sou polícia, eu não sou polícia, eu não sou polícia. Todos os dias, famílias que choram e lutam por justiça. O sentimento dos brasileiros resume o dia a dia. Levanta a mão! Para! Tenho medo, eu chego em casa à noite. Antes de entrar, eu já dou uma... Eu não me sinto segura. Tenho medo das ruas de São Paulo. Não me sinto seguro, assim, normalmente andando por aqui. Você nunca sabe o que vem ao seu encontro, né? A falta de segurança gera uma sociedade cheia de traumas. O trauma é complicado, porque a forma como eles abordam. Eu vou te matar, meu dedo tá coçando pra matar você, pra matar playboy, sabe? Então, assim, eles tocam o terror mesmo. O Brasil está cada vez mais inseguro. Segurança pública no Brasil. Na verdade, a insegurança pública no Brasil ela já decorre diretamente da insegurança jurídica. Crimes que chocam o país e não deixam ninguém viver em paz. Um Brasil de contrastes entre a beleza de suas paisagens e a energia vibrante de suas cidades, esconde-se uma dura realidade: a violência urbana. De norte a sul, todos os dias os brasileiros enfrentam um cenário de temor e perda. Sem esboçar nenhuma reação, Vitor Medrado foi morto. Tudo aconteceu por volta das 6 horas da manhã, quando o ciclista de 46 anos foi abordado por 2 assaltantes em frente ao Parque do Povo, no Itaim Bibi, bairro Nobre de São Paulo. Os criminosos em uma moto surpreenderam Vitor e atiraram, sem sequer dar tempo do ciclista entender o que acontecia. Os bandidos levaram apenas um celular. O Vitor não reagiu. O Vitor levou um tiro e depois o cara foi lá e pegou a arma dele. Ele foi assassinado. Foi lá e pegou o celular dele. Ele foi assassinado. Os envolvidos no crime foram presos. Mas a prisão não muda o sentimento da família de Vitor, dos amigos, nem da sociedade. Impotência, de revolta. A questão da segurança é geral, não é só em relação ao ciclista, em relação à população de São Paulo que está insegura de sair numa região nobre, né? Numa região nobre. Então é um absurdo. A gente está consternado e realmente revoltado com tudo que está acontecendo. O ciclista faz parte das estatísticas. É uma das vítimas da violência desenfreada que assola o Brasil. Uma coisa que está acontecendo decorrer direto. Tem um bom tempo já que está com essa insegurança aqui no bairro. Historicamente, o país possui taxas de criminalidade relativamente altas, especialmente em áreas urbanas. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo, dado a um contexto histórico que está colocado e está construído, né? A gente tem geralmente essa ideia de que o brasileiro é um povo pacífico, o brasileiro é um povo pacato, alegre, feliz, onde não tem violência, e isso não é verdade, né? A gente vê que os indicadores de violência do Brasil hoje, principalmente de crimes, eles são um dos maiores do mundo. Violência contra a mulher, violência contra a criança, crimes contra o patrimônio. Isso tem vários motivos, digamos assim. Primeiro, do meu ponto de vista, é uma construção histórica. O Brasil é um país que foi colonizado e no seu modelo de colonização adotou-se a escravidão. Quando você faz a libertação desses escravos, diferente nos Estados Unidos, onde há uma inserção social dessa população, no Brasil essa inserção social acabou não acontecendo de forma que fosse uma forma organizada e estruturada. A escravidão ela deixa uma marca. Ela deixa uma mácula, ela deixa uma marca de violência nos países por onde ela passou. A gente vê, por exemplo, na Europa, que a Europa
Europa não é tão violenta. Tem vários fatores de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. São países, evidentemente, muito mais longínquos do que o Brasil, mas são países que não tiveram essa marca da escravidão. Países que tiveram a escravidão, como o Brasil, como se você pegar também a África do Sul, são países muito violentos. Mais de 38 mil pessoas tiveram a vida abruptamente interrompida no Brasil em 2024. O número representa uma média de 106 mortes por dia no país. Embora assustador, o total de assassinatos registrados no ano passado representa uma redução de 5% em relação às mais de 40 mil ocorrências de 2023. Para o coronel da reserva da Polícia Militar de São Paulo e ex-secretário nacional de Segurança Pública, José Vicente, os dados representam apenas uma parte do verdadeiro cenário do país. Esses dados são uma parte do problema da violência no país, mas são bastante graves, por mais que se saliente uma redução nos últimos tempos, mas aí falta alguma questão seguinte, há uns 10 mil mortes que deveriam estar sendo somadas aí, porque muitos estados têm um lote grande, em torno de 10 mil mais ou menos, de mortes a esclarecer, que segundo uma pesquisa do IPEA, 70% aproximadamente serão homicídios. Então nós devemos ir para muito mais do que nós temos aí. 2025 mal começou e os números já aterrorizam o Brasil, principalmente o estado de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os crimes de latrocínios, estupros, furtos e tentativas de homicídio aumentaram em janeiro em comparação ao mesmo mês de 2024. Já os homicídios dolosos e a lesão corporal seguida de morte ficaram estáveis e o número de roubos caiu. O número de latrocínios subiu de 17 em janeiro do ano passado para 18 no primeiro mês deste ano. As ocorrências de furtos em janeiro de 2025 atingiram mais de 48 mil, ou seja, 3,2% acima do registrado no ano passado. Os casos de furto de veículos também subiram este ano e o crime de estupro foi superior a 2024. As tentativas de homicídio tiveram elevação de 14,3%. O registro de homicídios dolosos ficou estável. Os casos de lesão corporal seguida de morte também ficaram estáveis, com 7 casos, e o número total de roubos caiu no primeiro mês de 2025. Essa é a menor marca em 24 anos para meses de janeiro. Mesmo com alguns crimes estáveis ou em queda, a violência ainda está em patamares muito elevados e a insegurança não para de crescer. Para Rafael Alcadipani, professor da Fundação Getúlio Vargas e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, as estatísticas que mostram a redução de homicídios não necessariamente gera segurança, porque a maioria da população não está exposta a esse tipo de violência, mas sim a crimes como latrocínio e furto. O que a gente tem é que o homicídio ele não reflete diretamente na sensação de segurança das pessoas, porque o homicídio, né, especificamente, uma parte considerável deles está relacionado com pessoas que já estão na atividade que é atividade ilícita. Então o homicídio ele vai acontecer ou por um motivo fútil, uma briga de bar, uma desavença de dois grupos, uma pessoa que deve pela outra, coisas do gênero, ou então por uma pessoa que não pagou dívida de droga, por uma pessoa que roubou droga da facção criminosa. É uma forma de regulação do crime, o homicídio. O crime contra o patrimônio não. O crime contra o patrimônio ele pega todas as pessoas e ele é um crime onde você não tem muita coisa que você possa fazer. Por exemplo, qual que é a maior vacina contra o homicídio? Você não sofrer homicídio? Educação. Quanto mais educação, mais instrução a pessoa tem, menos ela vai estar numa situação que é uma situação vulnerável para ser vítima de homicídio. Então, o que acontece é que o crime contra o patrimônio não, ele é mais democrático. Ainda para especialistas, nos últimos anos, houve um aumento de armas em circulação, o que gera crimes com maior potencial de terminar em tragédia. O que acontece com as armas é que a arma, existem estudos científicos que mostram e indicam contra o que muita gente acha, é que a arma legal, ela muitas vezes acaba caindo nas mãos erradas. Por que ela acaba caindo nas mãos erradas? Porque a arma legal, a arma é muito boa para o ataque.
mas ela não é tão boa assim para a defesa. Quem está com o fator surpresa, se você está armado, ele acaba furtando, roubando você, inclusive levando a sua arma de fogo. Então essa arma que ela era legal, a tendência é que em algum momento, se ela for furtada ou for roubada, ela vai entrar na mão dos criminosos. E a gente não vê um esforço, como a gente viu no passado, tão forte da polícia na apreensão de armas de fogo. Quando você aumenta a quantidade de armas disponível numa população, é natural, é comum, é típico, é o que a ciência mostra. Essas armas elas podem cair na mão dos criminosos por conta desse caminho que eu acabei de explicar para você. E com isso você vai aumentar a possibilidade de crimes contra o patrimônio. O povo não caminha em paz. Os crimes afetam toda a população. A violência que se arrasta não traz tranquilidade. O medo da violência foram detalhados em um levantamento que mostra que 50% dos brasileiros dizem se sentir inseguros nos locais em que vivem. Destes, 10% afirmam que se sentem muito inseguros. Já entre a metade da população que se considera segura, apenas 5% afirmam ter uma grande sensação de segurança. Não está fácil para a sociedade. O estado de atenção virou rotina. A gente nunca é o mesmo. Eu não ponho mais o meu celular assim, quando eu estou na rua, eu não seguro o celular na mão, de jeito nenhum. Tá tranquilo, né? Porque eu penso que o que tiver que ser, é. Só que você não pode dar sorte ao azar. O que nós observamos em geral é que a sensação de insegurança ela decorre muito mais dos assaltos, dos roubos, do que dos homicídios. O estado de São Paulo e a cidade de São Paulo têm uma taxa baixa de homicídios perante o Brasil. Vem caindo uns 80% nos últimos 20 anos. Mas é no assalto, na grande quantidade, que para cada homicídio tem cerca de 200 assaltos aqui no estado de São Paulo. E essa quantidade, ela acaba impactando essa percepção de insegurança. Mas é sempre bom salientar que a sensação de insegurança não flutua igualmente com os indicadores de violência. Os estudos mostram que cerca de 20% dos fatores que formam essa sensação de medo, de vulnerabilidade, de desconfiança das autoridades que deveriam dar a proteção para a gente, esses fatores correspondem a mais ou menos 20% vem da nossa experiência pessoal ou das pessoas do nosso relacionamento. 80% vem aproximadamente da mídia quando explora essas violências espetaculares. Este ano já soma uma série de crimes que terminaram em tragédia. Além do caso do ciclista que mostramos no início do programa, um jovem de 23 anos morreu baleado durante um roubo em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Vitor Rocha e Silva morava em Uberlândia, Minas Gerais, e estava na capital paulista havia apenas um dia. De acordo com o boletim de ocorrência, o companheiro da vítima contou que o casal ia almoçar quando foi abordado por 2 criminosos armados em uma moto. Os ladrões exigiram os celulares e a senha dos aparelhos. O companheiro de Vitor afirmou à polícia que, como eles estavam nervosos, não se recordavam das senhas. Os ladrões, então, partiram para cima das vítimas. Durante o embate, um dos assaltantes atirou 2 vezes contra Vitor, que não resistiu aos ferimentos. É o aumento do latrocínio. Então eu estou tendo menos roubo, o latrocínio é o roubo que não deu certo, o sujeito que foi cometer um roubo e aí ele não deu certo, ele acaba matando aquela vítima e isso gera uma sensação de insegurança muito grande para as pessoas. A gente tem visto nesse momento, a gente está na esteira de vários casos de latrocínio, de casos de repercussão. Porque quando uma pessoa é morta na periferia, a repercussão é muito diferente do que uma pessoa que é morta nos Jardins, que é morta na frente do Parque do Ibirapuera. Só que você vai pegar, por exemplo, um dos lugares onde explodiu o crime contra o patrimônio é Pinheiros, que é um lugar que vai gerar muita repercussão. Então isso vai acabar afetando com a sensação de segurança. A Secretaria de Segurança Pública mostra que em janeiro deste ano houve um aumento de 20% dos roubos em Pinheiros, em relação ao mesmo mês no ano passado. Nós temos desde uma área de Pinheiros, que é uma área tem 120 mil moradores aproximadamente, mas muitos restaurantes, uma atividade noturna muito intensa. Mas é uma das áreas recordistas em roubos aqui no estado de São Paulo, proporcional à população. Ela é 3 vezes maior que a média da capital e chega a ser 6 vezes maior do que em bairros mais tranquilos de classe média, como o bairro do Tucuruvi ou do Parque da Moca. Mas nós percebemos então que os bairros de classe mais alta
eles estão tendo um afluxo de ladrões de uma forma impressionante. As autoridades aparentemente não se deram conta disso. Caso de Pinheiros, caso do Jardim Paulista, caso de Perdizes, caso de Ibirapuera, são mais elevados até do que, muito mais, chega a ser 6 vezes mais do que Cidade de Tiradentes, é maior do que Capão Redondo, são bairros populares, uma população muito grande. Capão Redondo tem 330 mil habitantes e, no entanto, o bairro de Pinheiros dá um indicador muito mais grave do que nesses locais. Quadrilhas criminosas que atacam a qualquer momento e em qualquer lugar. Mais uma morte marca o início de 2025 em São Paulo. Um policial penal de 49 anos foi morto durante uma tentativa de assalto em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo. Os criminosos roubaram a arma da vítima e abandonaram a moto dela no local. O policial foi atingido com um tiro no tórax e morreu. Outro caso que ligou o alerta no estado de São Paulo foi um sequestro em plena luz do dia. 2 bandidos armados arrebataram uma mulher de 45 anos em um estacionamento. Nas imagens, é possível ver a vítima que guardava as compras em seu veículo quando foi abordada pelos criminosos. Depois de rendida, os ladrões colocaram a mulher no carro em que eles estavam e fugiram. Por sorte, uma testemunha viu tudo e chamou a polícia. Houve perseguição. A vítima ficou sob fogo cruzado após policiais militares interceptarem o carro onde os criminosos a mantinham como refém. Nos áudios, a mulher conta que foi ameaçada de morte diversas vezes. Ele falava pra mim, se você errar uma senha, se você mentir qualquer coisa, eu vou te meter bala na cara. Me ameaçando o tempo todo com a arma. Eu passei 3 horas de terror. Um dos criminosos foi baleado e morto pela polícia militar. A vítima foi resgatada com alguns ferimentos. Meu marido ficou 1 hora com os policiais no telefone, me rastreando. Quando eles fugiram, eu só escutei um barulho no teto do carro e o vidro do carro estourando. E era tiro. Pessoal, se cuidem, porque eu não desejo isso pro meu pior inimigo. Foi terrível. A mulher disse à polícia ter sido obrigada a fazer diversas transferências bancárias para os criminosos via Pix e por cartões bancários em uma maquininha. O sequestro, que tinha reduzido ao longo dos anos, voltou a aterrorizar os brasileiros. A nossa vida está muito vinculada a estruturas digitais. Banco digital, cartão digital, então a vida foi simplificando muito para a gente, não precisa mais ir ao banco, né, por exemplo, mas isso criou oportunidades para certos criminosos. São criminosos que conseguem elaborar um pouco mais. O que nós percebemos é que, de maneira geral, grande parte dos celulares que são levados simplesmente por 2 grandes motivos. São valiosos, são fáceis de achar e fáceis de tirar das pessoas. Basta você olhar numa calçada movimentada, você vai ver pessoas com celular facilmente roubável, tá? Distraída, e essas pessoas são as vítimas preferenciais desses criminosos. E, claro, por trás disso nós temos toda uma maquinazinha que trabalha com o celular. Ninguém rouba o celular para ficar com ele, para usá-lo. Joga aquilo numa correia criminosa que vai levar até a venda, ou eventualmente até para a exportação clandestina. Mas o fato é que o celular é hoje o grande alvo criminoso do Brasil. Foi em 2001 que o Estado decidiu criar um departamento para investigar sequestros. Na época, o alvo dos criminosos eram os milionários. De lá para cá, esse tipo de crime caiu. Mas com o surgimento do Pix em 2019 e a facilidade de ter o banco no celular, o sequestro relâmpago ganhou força. No ano passado, segundo a Secretaria de Segurança Pública, de janeiro a setembro, 133 pessoas foram vítimas de sequestradores.